Azia, queimação, sensação de volta do alimento para a garganta, se você já sentiu algo assim, provavelmente já teve um episódio de refluxo, uma das queixas mais comuns nos consultórios atualmente. O refluxo gastroesofágico pode parecer inofensivo, mas quando se torna frequente, ele impacta diretamente a qualidade de vida, o sono e até a saúde da garganta e dos pulmões. Eu sou a doutora Paula, sou médica generalista e este é o Santa Luzia Esclarece, podcast da Clínica Santa Luzia, um espaço criado para levar informação médica de qualidade, com profissionais de confiança e sempre com foco na resolutividade e acolhimento. E para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, eu recebo a doutora Isabel Cristina, médica com 30 anos de formação, graduada em medicina pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e especialista em gastroenterologia pela PUC-Rio. Doutora Isabel, seja muito bem-vinda ao podcast Santa Luzia Esclarece. É um prazer tê-la conosco aqui. Prazer é meu, Paula. A gente vai agora tentar fazer uns esclarecimentos sobre o refluxo. Certo, então vamos começar, né? Acho que é interessante começar falando que o refluxo é um sintoma, mas que muita gente não sabe que esse sintoma pode vir a cronificar, né? Deixar de ser apenas um sintoma e virar uma doença. Então, queria que você explicasse pra gente um pouco em relação a isso. Como que a gente vai definir o que é a doença? O que é o refluxo? É quando o conteúdo do estômago ele sobe para o esôfago, né? Entra para o tórax, né? Então, pode dar aquela sensação de azia, queimação, que é muito comum as pessoas sentem, né? Quando isso deixa de ser uma coisa assim esporádica, né, e passa a atrapalhar a vida da pessoa, a pessoa não dorme bem, acorda engasgada, tem problemas depois da refeição, atrapalha o trabalho, né, ou surgem algumas complicações, né, como tosse crônica, outros sintomas que a gente vai falar talvez, aí isso sim é a definição de doença do refluxo gastroesofágico, quando impacta a qualidade de vida e traz complicações para a vida da gente. E você começou a falar sobre esses outros sintomas, né, que podem estar associados a esse diagnóstico. Como disse, né, o principal, assim, é a queimação. Acho que é o mais comum, que leva os pacientes ao consultório. Mas também tem, né, a tosse crônica, pigarro, rouquidão, até dor abdominal. Tem vários sintomas que podem estar associados, mas eu queria saber quais que são os principais e que outras partes do corpo a doença do refluxo vai estar afetando também. Pronto. Os sintomas, né, típicos, clássicos, né, do refluxo é justamente isso, né? A azia, né, que a gente chama de pirose, que é a queimação, que pode subir até a garganta, e a regurgitação. Esses são os sintomas clássicos, né? Que é quando o alimento sobe e a pessoa tem aquela sensação que a comida chega até a boca, né? Então, isso é fácil de fazer um diagnóstico, né? Mas muita gente não sabe que o refluxo ele tem os sintomas atípicos também. E na maioria das vezes envolve o trato respiratório. Então, laringite de repetição, a voz ficar rouca, a voz falhar, tosse crônica, asma que ou a pessoa tem e fica difícil de controlar, ou surge depois de um tempo sem a pessoa ter um histórico, pneumonia de repetição. Então, tudo isso são sintomas, né, que acabam ficando crônicos, porque a pessoa não faz um tratamento, né, não procura o atendimento, então se torna crônica, a pessoa acaba até se acostumando com esse sintoma da tosse, ou trata a alergia, vai atrás de outros especialistas e não se dá conta que pode ser sintomas de refluxo e pode acarretar piora de doenças respiratórias. Outro ponto importante para a gente conversar é que a doença está ficando cada vez mais presente na população mais jovem. Acho que está muito associado à correria do dia a dia, ao excesso de cafeína também, à má alimentação. Mas queria que a gente pontuasse aqui no podcast quais são esses hábitos que vão contribuir para acarretar, né, nessa doença. Acho que é justamente esse corre-corre, essa vida que tem que ser tudo na hora, né? Tudo para já. Então, algumas coisas fazem piorar ou aparecer o refluxo, né? Então, excesso de cafeína, café, refrigerante, chocolate, né? Usar roupas apertadas, tem várias coisas que favorecem aparecer o refluxo, né? Aumento do volume abdominal, então obesidade, né? Sedentarismo, tudo vai acarretar para aumentar a pressão abdominal e o alimento tender a subir pelo esôfago, né? Então, é mais a má alimentação, cigarro, bebida alcoólica,
né? Roupas apertadas, comer muito rápido, né? Também é um hábito, né? Que as pessoas estão adquirindo, né? E não tem pausa mesmo, né? E comer grande quantidade e com muita rapidez. Isso são grandes fatores que contribuem para a doença a surgir, né? Até a ansiedade também está muito associada. Você tem um aumento, né, da acidez gástrica, né? E você não dorme bem, ou come demais, né? Ou come errado, né? E a ansiedade normalmente dá aquela vontade de comer, né? Sim. Toda hora. Então, tudo isso pode acaba contribuir. contribuindo, isso. Certo. Mas agora falando sobre o diagnóstico. Certo. Quais são os exames que o paciente deve fazer? Pronto, assim, quando ele chega no gastro, né, no especialista, a gente tem, assim, basicamente, o quadro clínico já é bem, né, sugestivo, né, principalmente se é típico, né, a azia, né, a queimação e a regurgitação já fala muito a favor. E o que a gente faz? A gente tem a endoscopia, né, é aquele aparelhinho que a gente coloca pela boca para ver todo o tubo digestivo, e aí com a endoscopia, a gente não só pode fazer o diagnóstico se houver alguma lesão, né? Porque às vezes não tem, mas se houver alguma lesão, a endoscopia faz o diagnóstico, pode fazer biópsias e também até ver outras causas, né? Porque acaba vendo o estômago, duodeno, outras causas que possam também estar contribuindo com sintomas. Outro exame que a gente usa, vamos ter que a gente tem uma endoscopia normal, não deu nada e a pessoa tem muito sintoma. Então, a gente faz a pH-metria de 24 horas, que é um exame que você coloca uma sonda pelo nariz e essa sonda vai ficar 24 horas medindo quantas vezes ao dia e à noite ocorre o fenômeno do refluxo. Então, a partir de um certo número, a gente já considera doença, né? Já considera patológico. Né? E associa a manometria também, a pH-metria e a manometria, para ver se a válvula do esôfago, né, que é aquela transição entre o esôfago e o estômago, está funcionando direito, né, está fechando direitinho para o alimento não subir. Basicamente são esses 3 exames que a gente usa, né, para fechar o diagnóstico. Outro ponto que eu acho que é uma dúvida de muita gente, queria que você explicasse agora para quem está nos escutando, né, no podcast, certo. Se a doença do refluxo gastroesofágico, se ela tem cura ou não. Cura mesmo, assim, dizer que tem um remédio que cure, não existe a cura. O que existe é o controle do sintoma, né, dos sintomas e das complicações, né, que a gente pode fazer. Então, por um lado é meio desanimador que não tem cura, mas por outro lado você pode ficar totalmente sem sintoma nenhum de refluxo e nem nenhuma inflamação, nenhuma complicação, baseado justamente no tratamento, né, principalmente mudança de estilo de vida, algumas vezes tratamento medicamentoso que é temporário, não é aquela medicação que você vai usar o resto da vida, como muitas pessoas fazem. Tratamento medicamentoso é um tempo X, dependendo de cada caso, né? Ou às vezes até cirúrgico, mas assim, tem um controle. A gente consegue, 90% das vezes, fazer o controle da doença. E, doutora, eu queria saber o que o paciente pode fazer em casa que vai aliviar esse sintoma, que vai melhorar para ele, dar mais qualidade de vida, ele já sendo um paciente que tem esse diagnóstico. Certo. Essas medidas eu considero as mais importantes, né? Que são as medidas que o paciente vai ter que fazer em casa, né? E na vida, né? E é para sempre, né? Que é cuidado com a alimentação, não comer em excesso, principalmente à noite, evitar alimentação muito gordurosa, comer preferencialmente de 3 em 3 horas, assim, fracionando, né, as alimentações para não distender demais o estômago, evitar líquido junto com o almoço e junto com o jantar, não deitar com o estômago cheio, o ideal é um intervalo de 1h30, 2 horas após a última refeição, né, para poder não favorecer de subir o alimento quando a pessoa deita. Alguns casos, assim, mais graves, que o paciente tem mais sintomas, a gente às vezes recomenda a elevação da cabeceira da cama, ou botando uma madeirinha, um tijolo, ou travesseiro anti-refluxo, né, que tem, para facilitar, né, para tudo isso são medidas gerais. Beber bastante água, evitar o consumo de álcool, cigarro, né, e tentar manter um peso adequado, principalmente em pessoas que têm mais gordura abdominal, né, justamente para evitar o aumento da pressão. E isso inclui também roupas apertadas, também evitar ao máximo. E eu acho que uma coisa vai levando a outra, né? O paciente que se cuida mais no exercício diminui a ansiedade, diminui chance de obesidade. Justamente. E aí vai melhorar em relação à doença do refluxo. Então, acaba que
É o todo, né? Todo, justamente, é o todo. E por fim, doutora, eu queria saber quais são as complicações da doença do refluxo. Um paciente que opta por não se cuidar, não se tratar, não buscar o especialista para fazer esse acompanhamento. O que pode acarretar? Certo. Existem algumas complicações que podem acontecer, né? Justamente até por isso que a gente pede a endoscopia, né? Então, tem a esofagite de refluxo, que quando acontecem lesões na parede do esôfago, né? Então, elas podem dar mais sintomas de dor abdominal, né? Já mais sintomas mais intensos. Tem que ser tratado e curadas, né? A gente tem que reverter essas erosões. Pode evoluir para uma úlcera de esôfago, que aí complica mais ainda um pouquinho, que aí pode dar sangramento, pode dar muita dor abdominal. Então, tipo um segundo degrau, né, das complicações. É comum, até não é normal, mas é relativamente comum a pessoa procurar uma emergência entalada com a comida, come muito rápido, engole demais e o bolo alimentar, carne, frango entala, fica aquela sensação que está preso, e está preso mesmo, porque é por causa da estenose de esôfago, porque a inflamação é tão intensa que a parede do esôfago vai fechando, e aí a comida não passa mais. Tem tratamento? Tem, mas o interessante é não chegar a esse ponto, né? Tratar bem no início dos sintomas, né? O problema da esofagite, né, do refluxo, é o esôfago de Barrett, é um tipo de lesão que aparece na endoscopia, que a gente precisa biopsiar, que é considerada uma lesão pré-cancerosa, né? Não é que seja um câncer já instalado, mas aí já é até uma lesão que você tem que ficar fazendo uma vigilância com endoscopia de 6 meses, sempre colhendo biópsias e reforçando mais ainda o tratamento. Então é muito assim, essas complicações vai variar a conduta que a gente vai fazer com o paciente, mas o paciente tem que manter aquele estilo de vida saudável, tomar a medicação só necessária que o médico passar. A base vai ser a mesma, né? A base é a mesma, Doutora Isabel, muitíssimo obrigada por essa conversa tão esclarecedora e por trazer, né, tanto conhecimento pra gente. Foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, o prazer foi todo meu, Paula. Falamos sobre o refluxo, suas causas, sintomas e como pequenas mudanças de hábitos podem trazer toda a diferença na qualidade de vida. E se você se identificou com algum desses sintomas, procure um especialista. O refluxo tem controle e, quanto mais cedo for tratado, menores são os riscos e as complicações. Na Clínica Santa Luzia, você encontra uma equipe pronta para te atender com resolutividade, desde a consulta com o gastroenterologista até a realização dos exames necessários. Tudo em um só lugar. Para agendar sua avaliação, entre em contato conosco pelas redes sociais que estão na descrição desse episódio ou fale diretamente com a nossa equipe pelo WhatsApp. Esse foi mais um episódio do Santa Luzia Esclarece e eu sou a Paula. Nos vemos no próximo episódio.